ciência com a teologia. A Bíblia, Deus, a Trindade e nós também interagimos. E eu quero pedir bem a atenção de vocês. Eu sei que eu já estava ali sentado ali pedindo a Deus que amenizasse um pouco esse calor, para que você pudesse ter bem na mente fixado o que nós vamos ouvir hoje aqui. Eu sei que Francinal, traz ele para dentro aqui, está muito quente aí, do sol quente não dá. Né? Qualquer coisa fica dentro da piscina. Pode ficar dentro da piscina, só não pode mergulhar, porque aí não pode ficar isso aí. Se disser que pode, vai todo mundo. Se for todo mundo, eu vou dar. Queridos, preste atenção como nós somos vulneráveis. Nós somos vulneráveis. O ser humano já é vulnerável desde que caiu no pecado. Não desde que nasceu das mãos do Criador. Nasceu puro. Porém, nasceu com arbítrio, para que ele pudesse decidir se ele continuava sendo puro ou se ele podia provar daquilo que ele não deveria ter provado. E, por consequência, todos nós nascemos hoje com o vírus que nos deixa vulnerável. O salmista Davi, no Salmo 39, ele diz assim, disse comigo mesmo. Olha o que o salmista Davi diz no Salmo 39. Eu disse comigo mesmo. Davi conversando consigo mesmo. Lembra que eu já estimulei vocês há muito tempo, e eu acho que umas 200 vezes, para que você possa conversar com você mesmo, lembra? Lembra que eu disse para vocês que vocês têm que escoar o lixo tóxico que fica acumulado, que você não percebe, mas quem percebe é o outro, quando você chega e que se explode por qualquer coisa, e o outro percebe que a tua tolerância é quase zero. Quase você não percebe, é o outro que percebe, né? E às vezes, para se livrar dessa ignorância sua, demite você. Manda você embora do trabalho, não aguento mais você. Eles não estão lá para tratar você, estão lá para usar o seu trabalho, está pagando o seu trabalho. Entende? Mas alguém está em casa que não pode mandar você embora, e aí adoece também junto com você. Porque você não acolhe a sua vulnerabilidade. E Davi disse assim no Salmo 39, eu disse comigo mesmo, disse ele, guardarei os meus caminhos para não pecar com... Não. Não é pecar contra ti, não, isso é outro texto. É para não pecar com a minha língua. Olha que sério isso aí. Eu vou guardar os meus caminhos, ele tem a sua crença, ele acha que está certo, ele acha que não tem nada a ver, ele acha... Mas mesmo você achando isso, guarde sua língua. Guarde sua língua, guarde contigo então. Se você tem alguma argumentação que pode justificar as suas atitudes, ainda que você não julgue que elas são desviantes, elas são fora da curva, fique para você mesmo. Guarda a tua língua. Não tenta fazer com que o outro queira fazer como você é. Não. É comum no sistema religioso nós queremos que o outro seja como nós somos. E está fora da curva esse propósito. Nós precisamos fazer que o outro seja como Cristo é. E não como nós somos. E por alguma razão você já copiou alguém e por isso esquece de Cristo e põe a pessoa para copiar você. E tem muitos que são reconhecidos, ela não é? Mas fulano é igualzinho ciclano. Ela não é? É isso mesmo. Se assemelha no comportamento. E alguns se afinizam até na feição. É verdade. Se um objeto inanimado se parece com o dono dele, tem carro que parece com o dono, é sério. Você olha assim, tem um carro que parece que é com o dono. Você imagina o ser humano se afeiçoa também. Ou ele desafeiçoa ou ele afeiçoa.
Aí é você que faz a avaliação. Mas por que eu estou falando isso? Para mostrar que nós temos uma vulnerabilidade que precisa ser descoberta. Nós precisamos, de alguma forma, nos introjetar, conversar conosco mesmo. Conversar com você mesmo. Você pode até falar, como se estivesse falando com outra pessoa, mas que essa outra pessoa seja quem? Você. Porque o protagonista nessa conversa é você, não pode ser o outro. Você não vai trazer o outro na sua conversa. Você vai trazer você mesmo. Nossa, hoje eu estava no trabalho, nossa, aquele episódio no trabalho, nossa, aquela irmã, não, já está fora. Já está fora. Não, eu fui na casa da irmã e eu percebi alguma coisa, e aí como foi a minha reação? A minha reação foi assim, foi assado. Eu percebi que ela reagiu assim também, assim, assado. E você vai conversar com você mesmo. Você vai fazer um backup daquele dia, daquela semana, seja como for. Não demora muito não, porque muita coisa esquece. E vai ficar para trás e vai te formatando inconscientemente dentro de uma personalidade. E essa personalidade, ela pode não ser uma personalidade saudável. Nem para você e nem para quem vive com você. Davi disse: dá ouvidos à minha oração, Senhor, que procede de lábios não fraudulentos. Olha como ele começa. Ele começa dizendo assim, ó, ouve, Senhor. Perdão, eu estou lendo errado. Ele diz aqui, disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. No capítulo 17 ele diz assim, dá ouvidos à minha oração que procede de lábios não fraudulentos. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que ele é o quê? Hã? Ele é o cara. É ou não é? Você conhece alguém que pensa assim? Hã? Que é o cara? Pode ser feminino também, que é a mulher. Hã? A cara. Conhece alguém que é assim? Mas você não tem que trazer o outro. Você tem que olhar no espelho e perguntar para você mesmo. Você conhece alguém assim? E é possível que você vai achar um monte e não encontre você mesmo. E você está bem de cara para você mesmo. E você não consegue se enxergar. É isso que é importante. É isso que eu estou tentando aqui estimular você a encontrar você dentro dessa autoconversa. Porque você não se acha uma pessoa ruim, você não se acha uma pessoa fora da curva, você não se acha, mas você se começar a conversar com você mesmo, pode acreditar, você vai se encontrar comparado a muita coisa que você reprova. Pode acreditar. Uma hora Davi está dizendo assim, eu sou o cara. E na outra hora ele está dizendo assim, ó, vou guardar meus caminhos, meus pensamentos, para não pecar com a língua. E sabe o que eu vou fazer mais? Diz o texto ainda, no verso 1, capítulo 39, verso 1. Eu vou pôr mordaça na minha boca. Vou pôr mordaça na minha boca enquanto estiver na presença do ímpio. Bom, eu quero saber se você pegou só essa vinhetazinha para a gente entrar ali. O que você entendeu nesse segundo parágrafo do verso 1 do capítulo 39? Vou ler de novo, ó. Porém mordaça a minha boca. Primeiro ele disse lá, lembra? Vou guardar os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Depois ele disse assim, ó, eu vou pôr mordaça na minha boca enquanto estiver na presença do ímpio. O que você entendeu dessa segunda frase? Fala para mim. É impossível segurar a língua. Mas isso aí é na primeira parte. E aí ele diz assim, porém mordaça na minha boca com um propósito. Quando ele estiver na presença do ímpio. Então, veja bem, ó,
Quem é o ímpio ali? Hã? Vamos lá, sério, quem é o ímpio? Vamos analisar o texto na íntegra. Quem é o ímpio? O outro. É tudo isso que a gente pensa. E é por isso que você não se encontra quando você está diante do espelho, conversando e dizendo com você mesmo, aquele desgraçado, aquele infeliz, que E é tudo que você está falando, está de frente com você. Porque a gente sempre traz o outro. A gente sempre traz o outro. Apesar de Davi aparentar trazer o outro, é ele mesmo, aquele camarada ali. Porque a primeira premissa, ou seja, isso aí é redundância, a premissa de uma autoanálise, a palavra já diz, autoanálise. A pessoa com quem você vai tratar é você mesmo. Não pode ser o outro. O outro tem a autonomia dele, o outro tem a vida dele, o outro tem um DNA diferente do seu, o outro é o outro. Mas é você que precisa estar estruturado para compreender você mesmo, para conhecer seus limites, para entender quando é que você pode falar, ou se os teus pensamentos cogitam coerentemente para o propósito de edificação daquele que te ouve, ou se porventura você vai ficar a vida inteira falando do outro. E aí você nunca vai lembrar que é você aquele personagem que você tanto reclama. E você é aquele personagem, porque tudo que tem nele tem em mim também. Eu posso estar camuflando, eu posso estar escondendo, encarcerando, mas eu preciso saber que em qualquer ocasião faz o mentiroso, ladrão, adulto, faz tudo. Eu sou vulnerável. Então, eu sou um paciente em recuperação. E quando termina essa terapia? Quando Jesus? E qual é a minha doença? Pecado. É o pecado. Agora, mudando dessa vinheta para esse assunto ali que a gente vai colocar ali, pode colocar a primeira lâmina, filho. Quem é que lembra aqui desse momento aqui, ó? Quero mostrar para vocês como é que funciona a mente e transferir isso para o assunto de hoje. Você lembra disso aí? É os mais velhos, né? Porque as crianças não tem mais. Acho que não existe mais. Existe ainda? A gente comprava o chiclete, nem era para mascar o chiclete, era para pegar a figurinha, ó. Passava na língua, velho? Botava no braço e pá! Chiclete ping-pong, também não sei se... Não, era quadradinho, era aqueles quadradinhos que vinham com essas figurinhas. Não é do seu tempo não, né, filho? Não é do seu tempo não. Mas olha bem como é que quando a gente lembra, olha a expressão que está no rosto de quem lembrou. É uma expressão boa, mãe? Sabe o que acontece? Já faz um bom tempo que isso aconteceu com você, foi ou não foi? Faz um bom tempo. E se eu não trouxesse esse estímulo aqui agora que você viu, você não teria lembrado. E se você lembrou, é porque essa cena está onde? Na tua mente, na área do inconsciente, porque não é algo que você está lidando diariamente. Já passou essa fase. Mas fica tudo armazenado. Tudo armazenado. Mas, vamos mudar um pouquinho a cena. Quem lembra aqui que o pai e a mãe obrigavam a comer uma comida que tu detestava? Eu já estou lembrando. Misericórdia. Era quiabo babento. Já fico aqui agoniado só de lembrar como é que era a cena. Come! Come, moleque! Come agora! Tirava assim, come! Doido para correr para o banheiro, porque se eu botasse para fora ali, ou no banheiro, se ele vendo, vai comer tudo de novo. E um prato dobrado, era assim. E
Então, quando você lembra de algo, um estímulo te leva a lembrar de algo, que você traz uma emoção diferente daquela primeira, que legal, era figurinha e tal. Você prova que a tua consciência existe muita coisa dentro dela, e é essas coisas que estão dentro dela que fazem com que você possa se tornar vulnerável. Muitas dessas memórias, elas fazem a tua vida hoje, ajudam a você a tomar decisões hoje. Por exemplo, você me convida para almoçar na sua casa e tu me faz um prato de quiabo. É bom para ti. Então, a memória vai vir e eu vou tomar minha decisão hoje. Não vou comer, nem naquele dia e nem nunca mais. Eu vou na tua casa. Compreende? O poder do que está inconsciente, no aqui e no agora, no hoje, vai depender do estímulo. É bem assim que funciona. Olha as outras figurinhas. Olha figurinhas não, olha os outros momentos. Quem não lembra disso aqui, ó? Pula corda. Olha o bate-bate de lá, tá ali, ó. Bate-bate, elástico. E a macaca? Chama macaca, chama amarelinha. Muda de estado, muda de nome. Em Belém do Pará é macaca. Vamos pular macaca. Quem é paraense aqui, né? Vai lembrar. É macaca, lembra? Né? E aí, fica esconde, não é? Olha como esse estímulo traz uma emoção boa. Entende? E quando você pensa em algo ruim, é possível que você lembre do momento de pique-esconde e traga uma emoção ruim, porque por alguma razão houve um episódio e você abominou o pique-esconde por causa daquele episódio que aconteceu que foi muito ruim. O que eu quero que vocês entendam, queridos, olha, preste atenção em nome de Jesus, é que tudo que está gravado em nossa memória, especialmente no inconsciente, que é coisas que você não lida dia a dia, quando você recebe o estímulo, esse estímulo pinça uma configuração do inconsciente compatível, configurada, traz para a consciência, mas junto com aquele evento que foi trazido, vem acoplado a emoção que você sentiu lá naquele momento. Isso é fato. Fato. Opa, quero. Obrigado. O que isso tem a ver na espiritualidade? Quando uma criança vem para a igreja, e essa criança ela tem uma inquietação por ordem química, não é por ordem comportamental, é química. Essa criança é hiperativa, por exemplo, e essa criança não para, e encontra com outras que também são hiperativas, em níveis diferentes, ainda que seja. E a criança entra por debaixo desse banco, sai lá atrás. E vai atropelando o outro, corre daqui, dá uma carreira, daqui a pouco ela lá na frente, ela dá um grito. Vamos falar sério, como é que você se sente? Incomodado ou tranquilo? Não, tranquilo você. É igual eu, tenho 10 filhos. Aprendemos, né? Se sente incomodado. Nós que já passamos de uma idade, não temos esse treinamento, nós nos sentimos incomodados. Essa criança, ela vai ser advertida pelo pai, geralmente é advertida pelo pai ou pela mãe, e a mãe vai lá e, menino, para com isso, pega firme no braço. Quando não dá um beliscão, quando não dá um puxão de orelha, e alguns pregadores no passado diziam assim, ó, leva esse menino lá na salinha lá atrás, e diz assim para ele, ó,
aqui é o lugar do castigo. E lá dentro é o lugar de silêncio. Você quer ficar aqui no castigo ou quer ficar lá no silêncio? Eu quero ficar no silêncio, mas a criança é quimicamente agitada. E ela voltava e fazia as mesmas coisas. E ele levava para lá e ó, você quer ficar aqui ou quer ficar lá? Eu quero ficar lá. Essa criança vai crescendo e ela vai guardando que aquele episódio, aquele momento ali na igreja, junto com a emoção que ele sentia. E qual é a emoção? Ruim. Porque se tem uma disputa entre emoção boa e emoção ruim, no mesmo momento, pode acreditar, a emoção ruim, ela tem um poder de fixação 3 vezes mais do que a emoção boa. Olha bem, por que isso será? Não tem explicação científica, mas nós temos explicação teológica. Porque eu sou pecador, eu tenho um vírus do pecado, meu DNA é negativo. E tudo que é negativo está em mim. E aí Albert Einstein aprova isso, dando aula para doutores. Ele dando aula, ele queria fazer um teste. E ele escreveu no quadro, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 4 é 4, e assim sucessivamente. E quando ele escreveu 1 vezes 9 é 9, 1 vezes 10, 11. Propositalmente olhou para a turma e tinha alguém fazendo assim, discretamente, tudo doutor, discretamente, ele foi até ele, e ele ouviu, doutor, professor, está errado, a última hipótese está errada. E ele deu voz a ele está falando que está errada a última, mas como assim? 1 vezes 1 e ele repete, 1 vezes 2, 1 vezes 3, 1 vezes 9 é 9, 1 vezes 10 é 11. Aí todo mundo levantou a voz. Foi uma celeuma. Professor, 1 vezes 10 é 10, não é 11, está errado. E aí ele propositalmente trouxe a aplicação. Foram 9 propostas certas. Em nenhuma delas alguém disse assim, parabéns, legal, está certinho. Mas a única que foi errada estava tomando conta das mentes com um volume, uma velocidade, uma intensidade tal qual que gerou uma celeuma para dizer para ele que ele não estava enxergando aquilo que todo mundo estava, mas ninguém enxergou os acertos. E não é assim na nossa vida prática. Você vai, tu escorrega uma vez, o que acontece? Não é assim na religiosidade, não é? Na comunidade religiosa, você vai, quando o indivíduo dá escorrega na casca da banana ali. Como é que a igreja trata? É ou não é verdade? Por que somos assim? Porque nós somos assim. E o que eu estou trazendo hoje para você é um despertamento de você mesmo. É uma provocação para que você possa entender que apesar de você ser assim, você precisa vigiar e orar, não é o outro, é você mesmo. É trabalhar com você mesmo, é conhecer a você mesmo. A partir de você mesmo você pode se relacionar com o outro, você pode amar o outro, você pode fazer o que quiser com o outro. Contrário disso, você simplesmente está sendo ímpio com máscara. O ímpio com a capa de crente. E é por isso que dentro da igreja já dizia a palavra, que um joio está dentro, está presente. Pastor Adriano, obrigado por você ter vindo. Deus abençoe. Se não tiver lugar, até o Júnior, está todo mundo aí, ó. Se não tiver lugar, já entra na piscina, fica assim já. Só não pode mergulhar, mas pode ficar lá que está fresquinho. Deus abençoe. Nós temos em mente que sempre o outro é aquilo que nós não somos. Mas, na verdade, o outro é a revelação daquilo que nós somos. Transferindo isso agora para a questão bíblica. Vamos lá, pode passar. Olha bem o que esse médico, psiquiatra e também doutor em psicologia, doutor Eric Kendall, professor de matérias na faculdade, numa faculdade nos Estados Unidos, ele diz: a carga emocional positiva ou negativa, atenda aqui, ó,
tem influência direta na memória. A intensidade com que vivemos determinados episódios ou interesses que dedicamos a determinadas tarefas desde a infância contribuirá para que este permaneça na memória de longo. O que você lembrou da figurinha depois de 60 anos? Porque ficou lá. O que você lembra? Por que eu lembro também daquele quiabo para dentro lá? Quando eu vou ter um estímulo de ver o quiabo, quando eu vou no sacolão que eu vejo o quiabo. É na hora, coisa bem na hora. Por quê? Porque é uma memória de longo. E o que está gravado lá? Todos os episódios que são ruins e também todos os episódios que são bons. Só preciso do estímulo. Entende agora porque o ditado, a ocasião faz o pontinho, pontinho? Porque a ocasião é um estímulo. Estimula, vem na mente e aí você caminha na direção. Você decide ou não caminhar nessa direção. Pode passar. Olha a palavra agora, o que diz a palavra. A senhora White diz, olha, pais, aí tem o grifo nosso, diretores, líderes de igreja. Deveis começar a disciplinar o espírito dos vossos filhos quando bem tempo, visando que venham a ser cristãos. Acautelai-vos, não os embaleis para adormecer à beira do abismo da destruição, com a errônea ideia de que não têm idade suficiente para serem responsáveis, para se arrependerem dos seus pecados e professarem Cristo. Tem gente, tem pai que diz assim, é muito cedo para o meu filho tomar uma decisão ao lado de Cristo. É muito cedo, porque ele entende que a decisão que essa criança vai tomar, é como se fosse assim, ó, a decisão que qualquer ser humano vai tomar por Cristo, ela é configurada com uma ação, o batismo. E aí ele diz assim, é muito cedo essa criança batizar. Ele pega o batismo e coloca como... Puxa, obrigado. Valeu. Obrigado. Vou tentar colocar aqui. Vou ficar segurando. Ele diz, é muito cedo o meu filho batizar. Não, ele não entende ainda o suficiente. Põe o batismo como fosse a cereja do bolo. Mas o batismo é apenas uma das pautas dessa preparação. O batismo significa, como disse a historinha das crianças, é uma entrega, um novo nascimento, é um perdão dos nossos pecados. Você entende que Satanás tem um bloco com o nome de mais de 8 bilhões de seres vivos. Os que morreram ele já guardou lá no seu almoxarifado. Cada bloco tem um nome. E ele anota todos os pecados, todas as M's que cada um faz. Por quê? Essa é a função dele. Ele é perito nisso. Ele é especialista em acusar os nossos irmãos, em nos acusar perante Deus. E ele registra tudo. Por que ele registra? Porque ele também esquece. Ele é pecado. Quem não esquece são os eternos. Não precisa de bloco. E se tem bloco lá no céu para anotar as nossas ações, não é por causa deles, por eles esquecerem. É porque nós esquecemos e um dia nós vamos ser lembrados. Nós precisamos ser lembrados. Deu para entender? E naquele grande dia, quando nós formos lembrados, nós vamos lembrar de coisas boas. Porque nós vimos alguém com fome e demos de comer. E Senhor, quando foi que nós fizemos isso? Quando você fez isso a um dos pequeninos, aí Deus vai fazer você pensar e lembrar. E a mim não fizeste. Quando também tu não fizeste, e aí vai lembrar daqueles também. A mim não fizeste. Então um recebe a eternidade e o outro recebe a morte eterna. Ó, o programa tem que ser desde cedo. Tem que condicionar o ser humano desde cedo a tomar decisões. A tomar decisões em tudo. A criança naturalmente, o ser humano naturalmente, ele é propenso a tomar decisões. A criança, ela tenta já no seu desenvolvimento a resolver questões, a responder dilemas, a gerar respostas. Ela é pronta, ela é preparada para isso, ela tem isso na sua psicogenética.
E quando você impede ela de fazer isso, das coisas lícitas, elas vão sendo encarceradas desse hábito. E vai entrando um outro hábito, que é chamado de timidez. A limitação de se expor, a limitação de interagir, de responder aos estímulos. E aí, esse adulto se torna com esse padrão. E para comprar alguma coisa, liga para o pai e para a mãe: mãe, eu quero comprar uma sandália, mas são lindas elas. Uma branca e uma rosa, ou uma dourada. Qual que você acha que eu compro? Ela não tem um poder de decisão. E o pai e a mãe ainda acham bonito isso. A minha filha, até para comprar uma coisa, ela pergunta para mim, pastor. Aí eu olho assim, mano, que tristeza. Você vê como nós somos? Isso é extremamente ruim, doentio, declinante para o desenvolvimento de um ser humano. Agora, pode passar, filho. Pode passar. Olha o que a procrastinação é percebida por Deus. Como é que... Não é isso que acontece? Não, agora não. Deixa essa criança tomar a decisão mais tarde. Está muito cedo. Está muito jovem ainda para tomar decisão. E eu digo tomar decisão aqui com relação ao batismo, porque hoje o assunto é batismo. Mas isso serve para outras coisas lícitas. Guardem isso. Olha o que diz a palavra em Tiago, capítulo 4. Ó. Atender agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã eu vou na cidade tal, eu vou fazer isso. Isso é uma metáfora. E vou fazer aquilo. Vós, quem sois vós, diz o texto. Ó. Que é a vossa vida? Sois apenas como uma que quando o sol aparece, ela desaparece. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Que arrogante pretensão que está inserido nesse texto? Amanhã eu vou. Depois não é hora ainda. Para as coisas lícitas. Não, eu vou pensar. Eu acho que está muito cedo. Esse menino está muito mal comportado aí. Ele não está obedecendo ainda. Aí aquilo que vai ajudar ele a compor uma estrutura madura, equilibrada, você castiga ele. Tem mães que castigam o filho de vir a... O castigo é não vir à igreja. Porque ele gosta de vir à igreja. E porque ele gosta, castiga o filho para não ir à igreja. Se na igreja é o local onde ele recebe o ensino para a humildade, para a bondade, para a verdade, para uma conduta mais aperfeiçoada, aí ela castra exatamente esse estímulo. Olha o que a palavra diz. Todo pensamento de procrastinação daquilo que é lícito. Repito, estamos falando de batismo, mas envolve todas as atitudes lícitas, as atividades lícitas. Toda essa procrastinação, ela vem de onde? Do diabo. Adia isso. Não, batismo não, agora não. Eu vou pensar. Quem está botando isso na cabeça dele? A Bíblia diz que é o diabo. Não procrastine, não adie as suas decisões lícitas que precisam ser colocadas em pauta agora. Olha o que diz esse outro teórico aqui também. Pode passar, filho. Baixa autoestima. Olha o resultado. Olha o resultado. Você tem isso aqui? Olha aqui, ó. Baixa autoestima. Insegurança. Desconfiança dos próprios critérios. São habituais em crianças impedidas de tomar o quê? Está vendo aí? Que corresponde à sua idade. Doutora Gema José. Também é uma outra professora de faculdade nessa área de neurociências. Baixa autoestima, insegurança. Tudo são derivados de quando a criança não teve a oportunidade e foi castrada a sua oportunidade de tomar decisões. Isso é natural, é inato, nasce no ser humano. Nós precisamos cuidar com isso, porque hoje nós já somos afetados. Tem muitos que na igreja dizem, não, eu não gosto de ir na frente, não gosto, não, eu prefiro fazer sem ninguém ver. Já tem uma leitura. Tem que trabalhar isso. Um adulto, é muito pior trabalhar isso com um adulto. Pode passar, filho. Pode passar.
A autonomia da criança não é algo que os pais fazem uma vez só, mas sim um processo gradual que faz parte da sua educação. Por isso é uma característica que deve ser cultivada desde quando? Mas o que a gente faz desde os primeiros meses de vida? Hã? O contrário. O contrário. Pode passar, filho. Pode passar. Coopere com o Espírito Santo. Ao tocar o Espírito Santo no coração das crianças, cooperai com sua obra. Ensinar-lhes que o Salvador as está chamando, que coisa alguma lhe poderá causar maior alegria do que se entregar a Ele na florescência e vigor dos seus anos. A criança chega para a mãe, chega para o pai e diz assim: papai, mamãe, eu quero me batizar. O pastor, a pastora disse que vai ter um batismo, eu quero batizar. E eu, menino, oxe, está louco você? Está muito cedo ainda. Quem é que está colocando na cabecinha dele esse estímulo? E que emoção está colada nesse estímulo? Quando ele chega para você pedindo para batizar, pedindo para fazer algo que é bom, pedindo para te ajudar a fazer o bolo, pedindo para te ajudar a lavar a roupa, a estender a roupa na corda, no varal. Que estímulo tem isso na mente dele? E que emoção tem na mente dele junto com esse estímulo? Quando ele chega pedindo, certamente uma emoção boa. É lícito? Permita. Permita. E há quantos que vai ao pai e à mãe e diz: eu quero batizar? E é lícito. E o pai e a mãe diz: não, agora não, está muito cedo, não, só quando você tiver 12 anos, 15 anos, não, quando ele crescer, aí ele assim responde para alguém que vai lá tentar de novo. Quando ele crescer, ele toma, não, mas quando tiver pequeno, eu dou o controle. O controle é meu. Ele não tem coparticipação nenhuma nesse controle. E aí, essa criança vai crescendo, trocou a cena, o episódio é o mesmo, é o batismo. Mas a emoção trocou, ficou uma emoção ruim. E quando eu lembro do quiabo, eu quero comer quiabo? Quando você me oferece quiabo hoje, depois de velho, eu quero comer quiabo? Jamais. Se eu tiver a oportunidade de não comer o quiabo, eu vou dizer para você com muito jeitinho: mamãe, é que me faz mal, esse me faz mal, aí você vai se sensibilizar. Mas nem querer saber por que me faz mal e onde me faz mal, é na cabeça que me faz mal. E a criança vai ser instada constantemente posterior a esse evento negativo, a essa emoção negativa, a participar do batismo. E aí, e agora? E aí, está na hora, e agora tem que ir, você não foi no outro, e agora? Porque ela vai lembrar e vai vir junto uma emoção negativa, e ela não. E cada mês que passa, cada ano que passa, ela se enrijece cada vez mais, decidida a não participar mais daquele evento. É um problema sério isso. Pode passar, filho. O último aí. Vamos passar. Agora o conselho de Deus. Cooperai com Deus, trabalhando diligente pela sua salvação. Nunca censurem essas crianças ou um adulto de serem batizados e ainda estarem cometendo erros. Lembrai-vos de que eles ainda têm muito a aprender quanto aos deveres de filhos. Isso não é só para criança, isso é para o adulto também. Batiza e depois falha. E quando falha, tem uns filhos do demônio. Não é você não. Deixa eu beber logo, né? Tem os filhos do demônio que quando vê o irmãozinho que batizou, principalmente os que batizaram recentemente, aí viram ele numa situação imprópria. Vou registrar porque a minha palavra não vale nada. Vou registrar. Agora eu tenho prova. Porque quando eu fui uma vez falar, o pastor disse: alguém mais viu? Você tem testemunha? Não, eu sou testemunha.
Não, mas você registrou, tem... Porque é a tua fala contra a dele, e aí? É a tua palavra contra a palavra dele. Vai ficar um negócio que não tem fundamento. Não tem fundamento, nem nada aqui tem fundamento. Nem a palavra dele, com foto, com tudo, tem que bolar ele com fita crepe, botar os pneus do caminhão, bater a fogo e jogar ele dentro. É, porque ele já está no caminho e já adianta o processo. É um negócio de louco isso. Isso não existe dentro da casa do Senhor. Nós somos braços de Cristo para acolher quantas vezes for necessário. Nós não podemos entrar na militância, na milícia do diabo, de acusar, ser o cooperador dos acusadores. Deixa isso para esses infelizes, que são anjos caídos aí, que estão aí fazendo isso. Nós não podemos entrar nesse bloco. Pelo contrário, a palavra orienta, vai até ele sozinho, tenta converter ele. Tenta convencer ele. Não deu certo, leva mais um, leva mais outro, tenta convencer. Vai levando todo mundo. Vai levando todo mundo um por um. E não cansa de levar. E se não der certo, considera ele um gentil. Sabe o que quer dizer isso? O indivíduo que ainda pode ser alcançado em alguma circunstância. E eu considero que às vezes o diabo dá um empurrão tão grande no indivíduo, que ele passa para cair no abismo, no precipício da morte, ele passa desse abismo por causa da velocidade, do ímpeto do empurrão, ele cai nos braços de Cristo lá no leito do hospital, todo entubado. Mas a consciência está funcionando e ali ele pede perdão, Deus perdoa, ele salva, ele morre ali mesmo, está salvo, ninguém viu. E ninguém viu. O diabo faz isso. Quantos não são convertidos dentro do hospital? Os missionários que vão ao hospital fazer oração, vai lá, você aceita uma oração? Aceita. Você tem algum pedido a fazer? Você aceita Jesus como seu Salvador? Aceita. Nunca aceitou na vida. Aceitou ali naquele momento. De repente você vai lá, faz as visitas, vai embora. Depois você volta, já não lembra mais. Ele morreu, já foi sepultado e ele morreu em Cristo ali, porque você foi lá. É o empurrão que o diabo deu para matar ele antes. E ele escapou, caiu no leito de hospital, porque Deus tinha um propósito, o último ali para poder acolher ele. Lembre-se, a procrastinação vem do diabo. Lembre-se, a acusação dos nossos irmãos vem do diabo. Então, meus queridos, em nome de Jesus, vamos seguir um fluxo com Cristo. Vamos, de alguma forma, pedir a Ele que nos dê essa visão dEle sobre nós mesmos e sobre o outro. Vamos pedir a Cristo que nos coloque amor no coração, que molde o nosso pensamento, porque nós já somos negativos. E por nós sermos negativos, nós temos atração pelo negativo. E de preferência do outro. E o outro, então, é isso, por isso que junta uma classe aí que tem faculdade, PhD, é lato sensus, tem gente que é lato sensus em fofoca. E a fofoca qual é o produto da fofoca? É ele mesmo? Qual é o conteúdo da fofoca? É ele mesmo ou é o outro? É o outro. Entende? E nós não podemos ser assim. Nós precisamos fazer fofoca. Faça fofoca de você mesmo. Diante do espelho, faz fofoca. Mas eu estou. Mas não é só para que tu está vendo pelo espelho, não. Procura ver aquilo que tu enxerga no outro. Que está dentro de você que tu não enxerga. Arrogância, altivez, vaidade, orgulho. Nós precisamos cuidar disso. Lembra que nós já pregamos aqui? Nós precisamos jejuar essa estrada toda. Ninguém jejua isso. Só jejua comida. Jejua isso também. Trabalha isso no teu coração. Porque enquanto Jesus não vem, e Ele já está vindo. Amém. Ele precisa salvar aqueles que nós estamos impedindo. Deixa eles vir a Cristo. Deixa eles passarem pelas águas. Deixa eles participarem dos programas da igreja. Deixa eles. Cada um vai responder perante Cristo. Individualmente. Deixa eles. Faça a tua parte. E continue fazendo a tua parte. Não tenta julgar quem vai e quem não vai. Não tenta. Deixa eles.
Faz a tua parte. Tudo que puder fazer para eles um dia não terem por como justificar que não tiveram. Permita-se. E em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor nos faça multiplicar as almas nesse lugar. E que não só nós aqui, como estamos, nós possamos, quem sabe, já vai construir mesmo a igreja, constrói já o maior tamanho possível. E que ela não caiba quase ninguém mais. Ela enche, não caiba mais ninguém para abrir, comprar outro terreno, abrir outra igreja, se Jesus não voltar, para acolher cada vez mais pessoas que de alguma forma estão se aproximando de Cristo. Que Deus nos abençoe. Eu quero convidar aqui aqueles que vão batizar. Quero chamar aqui à frente eles. Daqui vi seu carro. Deus abençoe o Senhor, amigos, por esse apoio que você está dando. Deus seja louvado. Bom demais esse momento. Deus seja louvado. Está faltando alguém? Deus te ame. Corta o coração.